nome é Badi Cury Neto, sou advogado e acho que a importância de discutir a Lava Jato num debate mais amplo é de saber de todos os acontecimentos que acontecem no Brasil e, principalmente, o que essa operação significa para o nosso futuro. Meu nome é Vladimir Feijó, eu sou professor de Direito e Relações Internacionais na Faculdade de IBMEC e a Lava Jato é um tema extremamente importante, para mim em especial, para a gente discutir eventuais avanços e retrocessos das instituições do país. Meu nome é Lucas Cunha, eu sou cientista político, sou professor da UFMG e a importância de discutir a Operação Lava Jato é exatamente a gente compreender como o combate à corrupção no Brasil se transformou e como os efeitos políticos dessa operação têm sido incorporados à sociedade brasileira. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos. Passados 3 anos, as denúncias se acumulam, mas nenhum político com foro privilegiado foi condenado no Supremo Tribunal Federal. Apenas 4 viraram réus. Por que nenhum político ainda foi condenado pelo Supremo? Que rumo a Operação Lava Jato pode chegar com a nomeação de Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer ao STF? Rumos da política e da sociedade que impactam na sua vida. Senhores, obrigado pelo aceite do convite. Um bate-bola muito simples. O que pensar, Badi, de Alexandre de Moraes e desses novos rumos que a Lava Jato no STF seguirá? Olha, nós temos que fazer um histórico para poder te responder essa pergunta. Muitos acham que, pelo presidente ter indicado o ministro do Supremo, ele vai agradecer com a toga, ou seja, fazendo favores ao sentenciar. A história nos mostra que isso não tem acontecido. Se nós pensarmos bem, na época do Mensalão, a maioria dos ministros foram indicados por Dilma e por Lula. E nem por isso eles afrouxaram no julgamento do Mensalão, tendo várias pessoas condenadas do Partido dos Trabalhadores, inclusive o ministro José Dirceu. O ministro Fachin foi indicado pela Dilma. E, na época, já existia a Lava Jato, quando ele assumiu o cargo de ministro supremo. E não vimos nenhum favorecimento em nenhuma decisão dele. O fato do Alexandre de Moraes ser escolhido pelo presidente da República é porque o nosso sistema constitucional é assim. É um ato, uma prerrogativa do presidente da República escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal. Badi, eu vou passar a pergunta para o professor Vladimir e para o professor Lucas. Um governo sem legitimidade, um governo sem apoio popular, tentando fazer reformas com seus notáveis em nome de 88% de afirmação no Congresso. O que significa para vocês a indicação de Alexandre de Moraes e os rumos da Lava Jato, professor Edmundo? A grande suspeita daquele grande arranjo ou grande pacto nacional parece se materializar. Lógico que, como o Badi disse, nós temos um histórico que mostra o contrário. Porém, os indícios são muito fortes. O efetivo poder que o Alexandre de Moraes terá sobre a Lava Jato é apenas como revisor dos processos que vão circular lá no plenário. Ou seja, só os casos de julgamento do presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Sim. O próprio caso da ação penal, especificamente do Mensalão 470. Do PT, 470, nós tivemos essa grande mudança. O Joaquim Barbosa e o Lewandowski ali se
debatendo, exatamente, e no final das contas, dando início de um voto de divergência o Lewandowski, uma série de outros foram isentados. De fato, os que têm foro privilegiado foram pouquíssimos os que acabaram condenados e, em parte, a figura do revisor abriu caminho para a formação de uma maioria a favor da liberação ou da não condenação de algumas pessoas. Nos casos específicos de deputados e senadores, eles serão julgados numa turma do qual Alexandre de Moraes não fará parte. Então, ele seguirá sem interferir especificamente nos processos. Ele pode interferir nos meandros, né, de formação de uma ideologia ou de um grande projeto do Supremo Tribunal Federal. O que queremos fazer dessas decisões? Professor Lucas, no dia da sabatina de Alexandre de Moraes, na minha participação na emissora co-irmã da TV Horizonte, a Rádio América, o Paulo Azeredo, que é o produtor e apresentador do Tribuna Livre, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11 horas, ele entrevistou o Rudar Risse, que é um frequentador do Horizonte Debate, um abraço para o Rudar, e o Rudar parafraseou José Simão na coluna do mesmo dia da sabatina, de que a pergunta que os senadores deveriam fazer ao então indicado a ministro Alexandre de Moraes era o seguinte: você vai livrar a gente dessa barra? É isso mesmo? Bem, é difícil a gente avaliar se o julgamento da Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal será um jogo de cartas marcadas, mas certamente uma indicação da confiança, o ministro licenciado da Justiça, que se licenciou do Ministério da Justiça e se desfiliou de um partido político para ser sabatinado pelo Senado, para poder assumir uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal. Que escreveu que não era para ser desse jeito. Sim, que tem uma tese lá normativa no livro dele, dizendo que não era para ser assim, mas que ele chegou até a citar no dia da sabatina o cientista político Norberto Bobbio, que diz que a democracia deve prezar pelas regras do jogo. Então, ele se eximiu disso, dizendo que a regra é essa, portanto, ele não vai qualificá-la. Pois bem, dito isso, é importante a gente ter clareza de que fato é que o Supremo Tribunal Federal ele tem questões ali de natureza eminentemente política. Obviamente, é um tribunal constitucional, são os guardiões da Constituição, que tem total autonomia institucional para poder tomar decisões com base na lei, né? Já tem um ditado em latim que diz que a lei é dura, mas é a lei. Então, eu penso que na nossa tradição do civil law, né, da lei civil, do direito romano, enfim, a gente tem uma tradição de pegar as regras da forma como elas estão inscritas no texto constitucional. Esse é o ponto. Agora, cabe interpretação. Aí é subjetivo. Eu vou passar isso para o Badi. Max Weber vai dizer, naquela separação do direito formal, de um direito que antes era um direito claramente político, né? Então os julgamentos políticos determinavam o que era certo e o que era errado, e depois vem isso que o professor Lucas coloca, um direito formal que preza a regra, para exatamente tirar da esfera política, tirar do político aquilo que é o julgamento formal pela regra. A gente não está fazendo tudo errado, não, Maria? Não, eu acredito que o nosso sistema constitucional, falando do Alexandre Moraes, futuro ministro supremo, o nosso Constituição diz que isso é ato privativo do presidente. Qualquer outro candidato que ele escolhesse, qualquer outro indicado, perdão, que ele escolhesse, a ser submetido, logicamente, à sabatina do Senado, ia haver suspeitas. Nós vivemos também numa teoria da conspiração. A verdade é essa. O Alexandre Moraes, ele foi promotor de justiça, ele ocupou vários cargos públicos, é professor, não o conheço pessoalmente, não estou fazendo a defesa do futuro ministro, não. Né? Tem vários livros em direito constitucional e não tem nada que macule a sua pessoa. E ele já ocupou cargos da administração pública. Né? É um conhecedor de direito? Sim, é um conhecedor de direito. Não acho que isso vai comprometer nenhum tipo de operação. Agora, o nosso sistema, poderemos discutir o quê? Qual seria a melhor forma de uma indicação? Sim, mas o atual sistema, a indicação é do presidente da República. E só para fazer um pequeno adendo, se você me permitir. No caso da ação penal 470, nós tivemos realmente uma discordância em alguns pontos
do Joaquim Barbosa e do Lewandowski, os dois indicados pelo Partido dos Trabalhadores e os demais também. 80% das decisões acompanharam o voto do relator. Alguma parte tem que discordar, tá certo? E naquela época não desmembrou os processos. Não foram desmembrados as pessoas que não tinham foro privilegiado, tá certo? O Marcos Valério foi votado lá. O próprio deputado Roberto Jefferson foi julgado lá. Ele já tinha sido cassado pela Câmara, então poderia ter caído. Então, na realidade, o Supremo mostrou que a instituição funciona. E nem por ser os ministros indicados pelo PT, eles privilegiaram o julgamento. Agora, nessa função de advogado do diabo míope, claro. A linguagem não verbal dos professores é de discordância. Até porque, como a gente dizia, desse direito formal, a própria ação do mensalão, ela fugiu a toda a ritualística prevista. O julgamento aconteceu em plenário, para ser transmitido na televisão. E o que poderia acontecer apenas com algumas pessoas, como eu já citei, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, não foi respeitado àquela hora. E agora parece que estão com mais zelo a esse direito formal para não correr o risco de suspeitas ou indícios. O grande problema que a gente discute, ou como eu fiz na minha apresentação inicial, é o bom funcionamento ou não das instituições, a estabilidade ou não jurídica, do qual o Supremo Tribunal Federal é corresponsável. Para citar a nossa Constituição, a gente adota um modelo de tripartição de poderes que, por redação da Constituição, é de harmonia entre os poderes. Não se diz de independência, de autonomia. Os poderes são harmônicos. Então, as tais teorias de conspiração, esses indícios, esses elementos, fazem parte da cultura que essa Constituição inaugurou. Os poderes têm que ter diálogo entre si, de alguma forma, ou contribuindo e, eventualmente, conspirando entre si, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado, como o mentor das transformações do país. Apesar do judiciário tipicamente não dever ser político, o Supremo o é, mas ele joga um pouco também para o voto popular. O Supremo teve decisões um tanto estranhas, parece que era para acalmar a vontade da população. Professor Lucas, no segundo bloco, te convido para a gente já engatar direto. Me assusta um pouco, Vladimir, o que na sabatina o Alexandre de Moraes colocou com relação a essa divisão. Ele será o bastião da divisão clara. O Congresso faz isso, o Supremo faz isso. Isso me assusta um bocado. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.